Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de agosto e no resumido número 326, adultização precoce explora crianças online, GPT-5 decepciona, a vida dura nas Big Tech, fundador corta a própria perna para demonstrar produto, Illinois proíbe terapia por IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Recentemente eu tenho tido uns déjà vu complexos, viu? Normalmente déjà vu é meio rapidinho, né? Você passa por aquilo ali, acha que já aconteceu, já viu aquilo. Dizem que é um atraso no processamento do cérebro, né? Você vivencia alguma coisa, seu cérebro processa e depois ele entrega de novo e você acha que já viu aquilo. Mais ou menos assim. Mas eu tenho tido uns déjà vu que são um pouquinho mais intensos que isso aí. Essa semana eu tava vendo um stories de um amigo e enquanto eu lia os stories eu fiquei pensando, nossa, mas eu já vi isso, aconteceu outro dia, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Mandei. Falei, isso foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado, no seu Dia dos Pais? Ele, não foi nada disso. É a primeira vez que eu estive nesse lugar. O que será que tá acontecendo, hein? Será que eu vim do futuro? E falando em futuro, esse pode ser o antepenúltimo episódio do Resumido. Estou falando da campanha O Futuro do Resumido que precisa acelerar. Semana passada a gente estava em 20%, agora estamos em 22%, que é uma ótima notícia, todo crescimento é bom, mas estamos longe da meta e o prazo está chegando. Setembro está aí. Como eu falei semana passada, é meio chato ficar lembrando isso toda hora, pedindo assinatura, então eu queria muito que quem puder faça. É só visitar resumido.cc/assinatura, são R$15 por mês. Aproveitar para agradecer os novos assinantes que chegaram essa semana, entre eles vários amigos. Sempre legal quando os amigos assinam. Então, muito obrigado, Gregório, Joca-san, Pedro, Heloísa, Alan, Georgia, Rafael, Sandra, Edson, Henrique, Maria, Renan, Iago, Clara, Alex, Fernando, Daniel, Marcílio, Grace, Fabrício, Daniel, Moura, Maurício, Rafael, Adriana, Augusto, Raul, Alana, Tiago, Tissumida, Gabriel, Bruno, Juliana, Flávio e Rudá. Muito obrigado e eu aguardo quem ainda não assinou, hein? Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Essa semana, um vídeo publicado no YouTube repercutiu muito. Você deve ter ouvido falar. Enquanto eu gravo esse episódio, o vídeo já está com quase 29 milhões de visualizações. E eu estou falando do Adultização, criado pelo influenciador Felca, um cara muito conhecido na internet pelo seu humor ácido, um pouco cínico, mas que quando resolve entrar de cabeça em temas mais sérios, mantém essa narrativa e sabe usar a internet como poucas pessoas para engajar, e muito bom ver ele engajando num tema tão complicado. O Felca fez uma denúncia sobre a exploração de crianças em redes sociais, e não só pelo aspecto moral, que é o mais óbvio, o Felca focou nos mecanismos que mantêm esse sistema funcionando à vista de todo mundo. É uma combinação de uma participação ativa de adultos, de um incentivo financeiro e da lógica de recomendação das plataformas, o famoso algoritmo. Ele foca em dois casos que ficaram bem famosos, um deles é o da Bel para meninas e o outro é da Camilinha, para mostrar como essa exploração não é só um problema individual, ele amplia para mostrar como isso é um produto da rede, com a participação, como eu falei, ativa de adultos e um empurrãozinho ou um empurrãozão do algoritmo do Instagram. Houve um trechinho do que o Felca falou sobre isso, eu vou inserir alguns outros aqui durante esse episódio. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. O Felca tá falando do caso da Bel, mas o que mais chamou a atenção no vídeo dele foi o caso da Camilinha. Ela entrou nesse cenário controlado por adultos através de um influenciador chamado Ítalo, que inclusive perdeu a conta no Instagram após as denúncias do Felca.
E ele montou um reality show com adolescentes, todos menores de idade, em ambiente com bebida alcoólica, com danças sensuais, tudo feito para engajar online, para engajar adultos que queiram assistir esse tipo de conteúdo. E funcionou muito. Tinha muita visualização e essas crianças e adolescentes foram muito expostos e estão sofrendo as consequências disso. Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela estava exausta, não estava confortável em continuar. Uma questão para você. Enquanto ela dança, para onde vocês acham que esses homens estavam olhando? Esses casos mostram esse padrão de exposição deliberada de menores de idade com a participação ativa dos responsáveis atrás de uma audiência engajada. O que acontece é que alguns pais, querendo faturar, jogam os vídeos dos filhos online e rezam pelo melhor, e muitas vezes o que vem é o pior, porque quando o vídeo começa a engajar, às vezes por motivos que não tem nada a ver com sexualização ou alguma coisa que seja parte dessa adultificação, como o Felca está chamando, acaba descambando para isso uma vez que esses vídeos caem nas redes de pedofilia. É complicado sequer usar essa palavra online. Muita gente evita usar em vídeos no YouTube, em legendas, em descrição de vídeos no Instagram, porque isso acaba gerando bloqueios da rede. Isso é interessante porque mostra que as redes conseguem bloquear determinados conteúdos, coisa que as redes não fazem em relação ao conteúdo em si. Acaba bloqueando o discurso ou o comentário, mas não bloqueia o conteúdo, que é o verdadeiro problema. Muitos desses conteúdos protagonizados por adolescentes e por crianças acabam caindo nessas redes de P's, como eu falei, o Felca chama de algoritmo P, e você consegue perceber que isso está acontecendo pelo tipo de comentário. Não apenas esses predadores vão atrás dos responsáveis, mandando mensagens, solicitando conteúdos específicos, vamos chamar assim, e muitas vezes sendo atendido, o que aumenta o engajamento e gera mais faturamento para esses pais, os supostos responsáveis, como também eles agem nos comentários. Eles usam uma série de códigos para conseguir se comunicar através dos comentários e fortalecer essa rede. Normalmente através do Telegram e algumas outras redes mais anônimas, mas é muito claro o tipo de comunicação, normalmente falando em link em bio ou falando em grupos de Telegram. Então esse tipo de conteúdo produzido por crianças e adolescentes é inundado por esse tipo de comentário, o que é um sinal bem claro de que caiu nesse tipo de rede. E é nesse ponto que entra o algoritmo. O Felca, para demonstrar como isso funciona, cria uma conta nova no Instagram, do zero, e começa a fazer algumas buscas dentro disso que ele chama do algoritmo P. Buscas por danças, aí começa a dar like e seguir algumas de criança, e logo, em alguns minutos, o algoritmo começa a recomendar mais e mais esse tipo de conteúdo, um funil perfeito para quem busca explorar crianças. E o mais chocante é que todos esses conteúdos que vão sendo mostrados para o Felca, pelo algoritmo, já tem esse tipo de comentário que eu falei aqui. A questão de pedir para entrar em grupo do Telegram, avisar que tem um link na bio. Ou seja, acontece tudo às claras, tá todo mundo vendo e ninguém faz nada a respeito. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, uma mistura de ganância e perversão. Então a mecânica é bem simples. Qualquer interação, uma curtida, um comentário, o tempo que você passa visualizando um vídeo é interpretado como um sinal de interesse. E a partir daí a plataforma conecta quem produz com quem consome, mesmo quando o conteúdo parece à primeira vista inocente. E aí o resultado é esse ecossistema que se retroalimenta. Os pais e os criadores entendem o que dá certo, entre aspas, e produzem mais daquilo, gerando um efeito exponencial em que cada vez aparece mais conteúdo para mais predadores que ficam mais satisfeitos e consomem mais conteúdo, e aí você vê o estrago que está sendo feito. E o que é mais inquietante disso tudo é que, como eu disse, isso acontece às claras. Como o Felca demonstrou, usando o próprio Instagram para gerar esse tipo de navegação conduzida, induzida a mostrar esse tipo de conteúdo. Não é deep web, não é uma rede secreta, é ali, na rede superficial, acessível por todo mundo, acessada por todos, inclusive pelas crianças, o que aumenta o perigo disso tudo e também levanta o questionamento: por que nada está sendo feito? Por que não se bloqueia esse tipo de conta, se é tão fácil mapear? A gente fala em inteligência artificial para substituir empregos, para revolucionar o mundo e não consegue filtrar um conteúdo digital e impedir esse tipo de coisa de se propagar. Qual será o interesse das próprias plataformas em ter tanto tráfego?
Será que qualquer tráfego importa, mesmo que seja algo criminoso, como esse tipo de conteúdo? O Felca termina o vídeo informando que fez denúncias formais relacionadas aos usuários que ele comenta no vídeo, os que ele encontrou na pesquisa dele. E a reflexão que fica é que enquanto as plataformas falarem em proteção das crianças, mas continuar favorecendo um algoritmo que atrai predadores, todo esse papo é só retórico. E como eu sempre falo, a melhor proteção para as crianças online é não estar online. Criança não deve ter rede social e os pais não deveriam, não é recomendado ficarem publicando vídeos e fotos dos seus filhos e filhas, mesmo que você não seja um maluco com essa intenção perversa de explorar os próprios filhos, porque esse conteúdo pode cair nessas redes, pode ser copiado, ser usado para isso sem você nem imaginar que isso está acontecendo. Então, muito cuidado, como sempre, não só com por onde você navega, mas também com o que você posta online, porque a coisa tá feia e tá muito fácil para quem tá querendo fazer o mal. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né, girl, kid e tudo mais, e fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos. E olha o que acontece no meu Reels. Começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram, link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E monitorar a vida online das crianças e adolescentes não é uma tarefa muito fácil. Eu já falei aqui sobre um aplicativo que, inclusive, já fez anúncio aqui nos episódios, o Custodial. Tem até uma página resumido.cc/Custodial, tem um desconto lá, é o que eu uso com meu filho. E isso entra em várias questões, entre elas privacidade. Meu próprio filho já me perguntou, né, como é que fica a minha privacidade. Eu expliquei para ele, você tem 13 anos... E para você usar a internet, eu preciso saber o que você está fazendo, eu preciso ter acesso ao que você está fazendo, ou não faço isso em tempo real, então ele sabe que eu posso ver, ou que ele tem que me mostrar às vezes, mas essa é a única maneira segura, porque são ferramentas feitas para adultos, né? A internet é um ambiente, como a gente acabou de ouvir, não muito propício para a criança ficar navegando sozinha. Por conta disso, muitas escolas nos Estados Unidos monitoram as atividades dos alunos e alunas quando estão usando os dispositivos escolares. A AP News falou sobre alguns casos em que esse tipo de monitoramento pode causar alguns problemas. A reportagem cita 2 sistemas, o Gaggle e o Lightspeed Alert, que fazem justamente isso que eu acabei de comentar. Fica monitorando as comunicações e dispara alertas em relação a conteúdos que sejam preocupantes, como risco de violência, automutilação, abuso. E aí alerta os responsáveis, a escola, para tomarem alguma atitude. Só que esse tipo de sistema também gera muitos erros. Falsos positivos, alarmes indevidos que geraram já, inclusive, até prisão de alguns alunos. A reportagem cita casos em que alunos foram chamados para se explicar na coordenação por conta de alguma piada que foi mal interpretada pelo sistema. Inclusive, uma menina de 13 anos foi presa por conta de uma piada que não era uma ameaça real, mas o sistema automaticamente alertou a polícia. Então, a AP News fala que em 10 meses, 1.200 alertas foram disparados e quase 2/3 não eram problemas reais, incluindo mais de 200 que eram relacionados a trabalhos escolares. Não dá para confiar só nessas plataformas ou na automação do cuidado com as crianças e adolescentes online. É preciso presença, conversa, é preciso verificar o que está acontecendo nessas redes, entender o que está acontecendo, porque isso pode gerar muitos traumas. Avaliações psiquiátricas involuntárias, experiências traumáticas que são relatadas por esses estudantes por conta de alguma coisa que foi mal interpretada. E, inclusive, alguns estudantes processaram o distrito escolar por conta dessa vigilância inconstitucional, que assim eles consideraram. Então, o grande desafio é esse balanço, é esse equilíbrio entre a prevenção de riscos e o respeito à privacidade dos adolescentes e a esse bem-estar emocional dos jovens, mas o fato é que ninguém sabe muito bem como resolver esse grande dilema de soltar essas crianças todas online. Vou falar uma coisa aqui no bloco de Big Tech que tem a ver com esse tema, mas vamos esperar chegar até lá, porque antes disso eu quero falar de uma outra reportagem da Sapo, site português, falando também sobre monitoramento, mas aqui num caso mais investigativo. Um influenciador alemão
resolveu testar qual o percurso que as doações que ele fazia para a Cruz Vermelha tomavam. Ele queria saber onde ia parar o que ele dava. Então, ele escondeu um AirTag da Apple, aquele dispositivo que, usando o Bluetooth, vai se conectando a aparelhos da Apple ao longo do caminho, e assim vai sempre indicando onde está. Ele botou isso dentro de um par de tênis que ele doou na Alemanha, e 5 dias depois ele identificou que esse tênis estava a 800 quilômetros de lá, na Bósnia, numa loja. E como era uma loja e não um centro da Cruz Vermelha, ele resolveu pegar um avião e ir atrás, ir até lá nessa loja para ver o que estava acontecendo. E o que ele encontrou foi o tênis dele sendo vendido por 10 euros. O que era para ser uma doação, virou um produto numa loja de artigos usados. Ele interpelou a funcionária e aí ela falou que a dona da loja mora na Alemanha e que levava as roupas diretamente para lá. Isso mostra como monitorar as coisas não é necessariamente ruim. Não dá para comparar um tênis com um adolescente, obviamente, mas a gente está cada vez mais conectado e esse tipo de coisa vai sendo revelada e surpreendendo algumas vezes, né? Que a gente tenha mais surpresas positivas e menos surpresas como essas, porque essa semana mostrou que ficar online não é nada fácil. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. So these companies, they try to develop a technology that they position as an everything machine that can do anything. And so they will try to say, you can use this, you can talk to ChatGPT for therapy. No, you cannot. E na semana que o ChatGPT-5 finalmente foi lançado, após muita especulação, eu vi uma entrevista com a autora Karen Hall, que escreveu um livro sobre a OpenAI chamado Empire of AI, Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI, ou Império da IA, Sonhos e Pesadelos na OpenAI do Sam Altman, em que ela fala sobre o impacto da IA no trabalho, mas ela discute ou refuta essa teoria do Sam Altman que a IA vai substituir os trabalhadores. Ela fala que a IA tem um caminho muito mais de ser uma tecnologia assistiva, ou seja, de auxiliar os trabalhadores, do que propriamente automatizadora, né? Automatizar esses trabalhos. Porque nessa entrevista ela fala que muitos executivos acabam demitindo já, agora quase que preventivamente, porque enxerga a IA como algo capaz o suficiente, mesmo que não seja capaz ainda de substituir o trabalho humano. Isso aí tá bem notório, né? Muitas ondas de demissão falando em IA e, como eu falo aqui sempre, quem usa IA sabe que não dá para mandar ninguém embora ainda. Você precisa de alguém que saiba usar IA e sim, acelerar algumas coisas, mas alguém tem que saber do riscado ali, inclusive para ter como medir se o resultado é bom ou não. E então ela comenta sobre essa diferença entre a IA assistiva e a automatizadora, falando em ferramentas para médicos, para professores que melhorem o resultado, né? Que você substitui um professor, você piora a qualidade, você piora a segurança. Então você quer que essas ferramentas auxiliem esses profissionais e não que tirem ele da jogada. Eu não quero ser atendido por um robô em vez de um médico, mas um médico que use um bom robô, aí eu acho que eu tenho interesse. Já existem cirurgias aí com robô já há muito tempo, inclusive, né? Em todo caso, o GPT-5 tá aí, foi lançado com muito barulho pelo Sam Altman, mas você vê pelo tipo de entrevista que ele deu por aí, que ele vai nos lugares onde ele consegue fazer o marketing dele, é o que ele está interessado em fazer, muito mais do que debater as questões de IA. E a verdade é que saiu o GPT-5 e muita gente está reclamando. A primeira reclamação é uma coisa que parecia boa no início. Se você usa o ChatGPT pago, você sabe que tem ali um menu drop-down com os diferentes modelos do ChatGPT para você escolher, o GPT-4, o 4,5, o O3, cada um bom em uma coisa. O que o GPT-5 fez foi juntar tudo em um só, e a partir daqui, então, o próprio ChatGPT ia determinar qual é o melhor modelo a ser usado de acordo com o pedido do usuário, o que parece muito bom, porque o outro sistema era confuso. Só que o que acontece, essencialmente, é que assim você fica refém da escolha do ChatGPT, que pode escolher um modelo que consuma menos dados em benefício próprio e não em benefício do usuário. Foi tanta reclamação que voltaram com os outros modelos de GPT para o usuário poder escolher, mas essa nem foi a maior questão. A maior questão mesmo, levantada por diversos críticos, reportagens, usuários no Reddit, é que a diferença, a melhoria foi mínima. Não foi uma grande revolução de um modelo para o outro, como já havia sido em outros momentos. É muita pouca diferença de um modelo para o outro para justificar até ser o GPT-5. Mas o que a gente está vendo é uma pressa desses laboratórios de IA em dizerem que estão evoluindo, que estão mais próximo da inteligência geral, artificial.
algo que cada vez fica mais difícil de acontecer, né? Fala-se muito em 2027, vai ficando muito claro que não vai ser nem 2027, nem tão cedo que a gente vai ver máquinas mais inteligentes que humanos. Mas, obviamente, para quem está ali vivendo o jogo de captar recursos, captar investimento, alguns lançando ações na bolsa, o importante é o hype. O importante é dizer que vai chegar lá, que já está chegando, que já está quase, porque assim valorizam o próprio produto e aceleram a adoção no mundo inteiro, com muita gente acreditando que já é a hora de usar a IA para tudo, quando ainda não é. Como a gente sabe, essas empresas de IA gostam de vender as suas próprias capacidades, então tem muito blá 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 para convencer investidor e empresas a adotarem essas ferramentas. No Reddit, criaram um tópico chamado GPT-5 é horrível, reunindo milhares de votos, mais de 1000 comentários de pessoas criticando esse novo modelo, muita gente falando sobre as limitações, né? O GPT-5 Thinking, que é o modelo em que ele pensa um pouco mais, né? Que é chamado de racionalização, é muito limitado, são 200 mensagens por semana e você não tem um aviso, porque o sistema não diz quantos tokens você tem. Isso acaba gerando situações em que você perde acesso àquela ferramenta no meio de um trabalho. Já aconteceu comigo várias vezes. Isso é muito ruim, porque você perde a potência do chat GPT que você está pagando para usar, não sabe quando volta, e interrompe alguma coisa que você esteja fazendo que seja mais crítica. E muitas pessoas frustradas, porque o teaser criava uma expectativa de uma coisa que ia vir e muita gente achando, como eu disse, que o ganho foi incremental, que não mudou tanta coisa assim. Eu testei, também não vi tanta diferença não. Eu gostei que entre o Deep Research, a pesquisa profunda, e uma consulta normal, agora tem o modo Think, quer dizer, Thought, que é pensamento. Então ele não vai fazer uma pesquisa profunda, mas vai pensar antes de responder. Isso ajuda a melhorar um pouquinho a qualidade dos resultados. Outra reclamação tem a ver com alguns ajustes que foram feitos no GPT-5. Um deles é um nível menor de alucinação. De acordo com o OpenAI, o GPT-5 erra menos nas respostas, de falar coisa que não tem nada a ver, nada com nada, ou se perder nos dados. E também diminuir essa situação que foi chamada de máquina de dizer sim, que é a tendência do ChatGPT em concordar com o usuário. Isso gera vários problemas, alguns casos relatados. Eu vou falar de um deles na newsletter, de uma pessoa que entrou numa viagem matemática, começou a fazer umas consultas no ChatGPT e dizer que tinha uma teoria matemática que estava errada e o GPT foi confirmando que ele estava certo, dizendo que ele era um gênio. O cara acabou enlouquecendo com essa história. Vou guardar isso para newsletter, mas essa máquina de dizer sim também está gerando essas relações, que também já comentei em alguns episódios, amorosas entre usuários e o ChatGPT. Por conta da diminuição desse tipo de relação, algumas relações dessas ficaram quebradas e alguns usuários estão falando que seus namorados ou amantes de IA estão menos responsivos, estão menos amáveis, afáveis e estão muito frustrados com esse tipo de uso. Agora, a coisa mais engraçada do lançamento todo foi que, durante a apresentação, eles usaram alguns gráficos para ilustrar o que eles estavam falando em relação à evolução do sistema, e muitos desses gráficos estavam numa proporção completamente errada. Um gráfico que falava em aumento de 50% tinha graficamente uma representação menor do que o de 40%, ou a distância de 40 para 70 era muito menor do que de 70 para 71, sei lá, eu não lembro os números de cabeça, mas já virou piada que os gráficos certamente foram gerados com o ChatGPT por conta desse tipo de alucinação. Quem também fez um lançamento importante em IA foi o Google, que lançou o Genie 3, que é o novo modelo do Google DeepMind para criar simulações interativas de mundo, né? Uma ferramenta que superou já o Game Engine e o Genie 2, que só conseguiu gerar alguns segundos em 320p. Esse novo Genie 3 está gerando minutos de vídeo em 720p, ou seja, já é HD, com uma saída ultra realista, como se fosse um videogame. Você consegue criar mundos inteiros e navegar por eles rápido, em 3D, tudo com prompt, uma coisa que era impensável há pouco tempo atrás e agora está aí, sendo produzido dessa forma. E tudo assim com muito realismo. Paisagem, comportamento, luz, água, consistência ambiental, memória visual, isso em até 1 minuto. Você consegue fazer um mundo que você navega com tudo se mantendo ali coerentemente, sem começar a gerar maluquices, que uma parede é de uma cor numa hora, depois é de uma cor na outra hora, uma hora tá de noite, outra hora tá de dia, uma hora tem 10 pessoas, outra tem 100. Não, tá tudo ali certinho, funcionando redondo. E para muita gente essa construção de mundos reais é já um degrau estratégico para esse treinamento de superinteligência e de inteligência artificial. Vamos ver se a gente chega lá.
Outra coisa que o Google alegou é que esse Genie 3 consegue criar uma simulação tão realista que ela serve para treinar robôs autônomos em ambientes como armazém. Você cria uma versão digital daquele armazém e o robô pode ficar sendo treinado ali dentro, sem ele se mexer fisicamente, né? Só dentro da cabeça metálica dele, e ele vai aprendendo como andar naquele ambiente, como se comportar antes de ir para o mundo real. Então, ainda não tem uma data de lançamento para esse tipo de uso. Até aqui tem muita demonstração das capacidades, vídeos prontos, mas alguns acadêmicos já apontaram a importância de antecipar consequências das ações para poder ter uma decisão melhor no mundo físico. Ou seja, o robô pode ser treinado quando ele faz determinada coisa, vai ter esse resultado e assim ele já não faz porque ele aprendeu como dar errado, em vez de ele ir lá no mundo real e aprender, né, a partir da repetição, errando no mundo real. Isso é positivo, né? Pode ajudar a minimizar acidente, mas não sei se eu quero andar por aí com um monte de robô que faz o que quer sozinho, não. E eu acho que a gente vai viver nesse mundo. E tá ficando meio claro para mim que vão ter esses robôs mesmo e a gente vai ver e não vai demorar muito. Isso não quer dizer que eles são superiores aos humanos em termos de inteligência. Vai ser tudo ferramenta. Eu ainda acho isso. Posso estar errado, mas eu acho que é isso. Uma outra mudança que a OpenAI anunciou dentro dessa questão de relacionamentos com chatbot é que agora ele não pode mais falar para as pessoas terminarem com seus parceiros e parceiras. Antigamente você estava tendo uma conversa sobre relacionamento, fazendo pergunta, e o ChatGPT estava lá, podia dar um pitaco e falar: não, termina, é melhor você terminar esse relacionamento se não está bom para você. Isso estava induzindo as pessoas a tomarem decisões baseado nesse tipo de resposta. Então, alguns estudos médicos feitos pela NHS no Reino Unido, que ainda não foi revisado, mas mostra que esses programas podem amplificar um conteúdo delirante, grandioso, em pessoas que são vulneráveis a uma psicose ou que confundem o limite da realidade. Como eu falei o exemplo do cara matemático que eu vou mencionar na newsletter. Aliás, se você não assina a newsletter, resumido.cc/newsletter, e se cadastra lá, se inscreve para receber a edição gratuita. Se você é um assinante pago do Resumido, através do resumido.cc/assinante, você recebe uma outra edição da newsletter exclusiva para quem apoia o Resumido e está ajudando a esse podcast continuar. Porque outro risco que tem de você ter essas conversas privadas com o ChatGPT é de vazamento. Uma matéria da Fast Company falou justamente sobre isso, como um erro da OpenAI em como estava lidando com esses dados, fez com que vários chats privados fossem indexados pelo Google e fosse exibido nas respostas. Quando a pessoa clicava para compartilhar o chat com mais uma pessoa, que é um link que o ChatGPT gera, estava gerando um compartilhamento global, estava liberando aquele conteúdo. Tudo bem que, em grande parte, não dava para identificar o usuário, ou quem visse não ia saber quem é, né? Porque o Google está no mundo inteiro, mas é uma falha brutal de segurança se você vaza os dados dessa forma. E isso porque o Sam Altman já havia dito, semana passada eu comentei, que as suas conversas podem ser usadas num caso jurídico ou criminal se for solicitado pela polícia, pela justiça, que revele o que você está conversando. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala no ChatGPT, porque você não sabe onde isso vai parar, nem por bem nem por mal, né? Nem legalmente, nem com um vazamento como esse que aconteceu. E no caso de terapia, que tem sido um uso muito controverso de IA, porque não substitui a relação terapêutica, né? De você conversar com um terapeuta que te entende, que entende os contextos. Por mais que possa auxiliar em algumas conversas, quem não tem acesso para um terapeuta, não dá para dizer que substitui. O estado de Illinois, onde fica Chicago, nos Estados Unidos, baniu o uso de terapia por IA. O primeiro estado a fazer isso nos Estados Unidos. O que ficou determinado por essa nova lei, que foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado estadual de Illinois, é que está proibido qualquer pessoa que não seja um profissional licenciado a dar aconselhamento em saúde mental. Não me parece uma má ideia, né? Porque aí fica vetado que chatbots ou ferramentas de IA atuem como terapeutas. A OpenAI disse que vai reforçar as detecções de sofrimento mental para sugerir pausa no uso. Mas a gente sabe que não é bem assim, a pessoa está ali, não tem nada impedindo, né? Por mais que você fale para ela parar, ela não vai parar, porque ela já está embarcada. Quando chega nesse ponto, não adianta muito você dar alerta de parar, porque o barco já partiu. Então, o que vai ser permitido é um uso de tarefas de apoio para agendar, para fazer faturamento, processo administrativo, mas não pode ser usado dessa forma. Um terapeuta não pode usar IA para decidir uma terapia, nem para uma comunicação terapêutica. Não impede que a pessoa use por conta própria no chatbot, obviamente, não tem como controlar dessa forma, e a OpenAI diz que vai tomar as medidas para minimizar isso.
E nesse mundo que a gente está vivendo, com a IA tão presente nas nossas vidas, já está gerando vários termos que estão sendo usados para xingar em coisas relacionadas à IA, para xingar a própria IA, para xingar as pessoas. Então já tem alguns termos que estão sendo usados. Um deles é sloppers. Pessoas que usam IA para tudo e geram material ruim estão sendo chamados de sloppers, que tem a ver com AI slop. O slop digital que eu falo que é o lixo gerado por IA. Tem o bot licker, que traduzindo diretamente é o lambedor de robô, que fica ali concordando e defendendo os robôs. E tem os clankers, que é como estão sendo chamados os bots em si. Tem origem no Guerra nas Estrelas, no Star Wars, o filme. Então você se refere a um robô como um clanker, como uma coisa abaixo dos humanos. Tem uma zona cinzenta aí, né? Parte desses insultos reaproveita ofensas racistas, homofóbicas, capacitistas para ofender a IA. Então a gente repete alguns maus usos de palavra. De um jeito ou de outro, pode se acostumando com esse novo vocabulário, porque em breve você vai ouvir muita gente falando em sloppers, em clankers, e isso vai também fazer parte do nosso dia a dia. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. But let's move on now, Diptika, to some tech news. Silicon Valley has entered its hard tech era, the New York Times says. Tell us more. Uma série de reportagens do New York Times traçou um panorama da transformação do que está sendo chamado de o novo Vale do Silício. Primeiro, falando de uma migração geográfica, a mudança do epicentro, né? O eixo histórico do Vale do Silício são cidades ali no entorno, próximo a São Francisco, Palo Alto, Menlo Park, Mountain View, San José, na verdade ao sul de São Francisco. E o epicentro agora, por conta de IA, está ao norte, em São Francisco mesmo. Principalmente porque empresas como a OpenAI e a Anthropic estão por lá, em áreas como a chamada The Arena, o que acaba gerando uma proximidade entre os investidores e empreendedores, diminui a distância física, né, que antes separava o capital e a inovação, porque os fundos de investimento sempre ficaram mais próximos de São Francisco. Durante a pandemia, teve uma tendência de esvaziamento da cidade, vários fundadores foram para Miami, para Austin, para outras Silicon alguma coisa. E agora, essa nova onda de IA começa a provocar uma reocupação dos espaços que estavam vazios desde 2020, desde a pandemia, e com isso traz um rejuvenescimento da cidade, mas também um aumento dos aluguéis. Isso tudo num cenário em que a gente vê o fim da era Web 2.0 e agora entra no que está sendo chamado de Hard Tech, ou tecnologia dura. Na época da Web 2.0, o foco era em aplicativo de consumo, né? Rede social, produto digital escalável rapidamente, e aquela cultura de trabalho que a gente acompanhou de ambientes descontraídos, com sushi grátis, mesa de ping-pong, videogame, você ter 20% do seu tempo para projetos pessoais, a valorização dos engenheiros generalistas, né, os chamados soft skills, tudo ligado a produto, experiência do usuário, e agora mudou. Com a Hard Tech, o foco é IA generativa, Deep Learning, hardware especializado, GPU. Então, o que está prevalecendo é linguagem técnica, jargão, machine learning, né, o aprendizado por máquina. Tudo isso virou um requisito básico para você entrar nesse novo mundinho das Big Tech em São Francisco. E mudou também o perfil dos fundadores, que em vez de ficar brincando de Deus, criando as redes sociais e controlando os comportamentos humanos, agora querem botar o Deus dentro da máquina, criando essas máquinas super inteligentes. Outra mudança é que os investimentos que antes eram muito mal vistos, como você ter uma empresa de tecnologia que trabalhasse no setor de defesa, que produzisse drones autônomos, tecnologia militar, que usasse IA para uso militar, era muito mal visto, agora virou um glamour. Todas essas empresas querem atender esse tipo de coisa. E com isso muda uma cultura, não só desse clima ameno, como uma cultura de contratação constante. Essas empresas contratavam sem parar. Todo mundo tinha uma vaga porque o interesse deles era atrair os maiores talentos. E agora o que a gente está vendo é demissão em massa em várias dessas Big Tech, no Google, na Meta, na Amazon. E não tem mais os benefícios inovadores que todo mundo olhava e sonhava em trabalhar numa Big Tech no Vale do Silício por conta disso. A gente está vendo a automação de cargo, o Zuckerberg, por exemplo, falando que um engenheiro de nível médio já pode ser substituído esse ano mesmo. E a própria chegada do Elon Musk no Twitter, quando ele chegou, cortou 75% da equipe. Muita gente achou que o site ia sair do ar por conta disso, não saiu, que acabou validando esse tipo de postura. Essa nova geração de fundadores, inclusive, é uma molecada de 20 e poucos anos, de novo, né?
porque a roda girou, vários deles saindo das universidades, largando MIT, Stanford, Georgetown, para empreender em São Francisco. E com isso começa a mudar bastante o clima da cidade, né? E o tipo de moradores. Tem várias hacker houses, que são umas casas compartilhadas que funcionam como escritório, como dormitório, como local de festa. Evento informal, com dinheiro de investidor. Tudo explorando essa cultura de proximidade. Que tá os fundadores próximos dos investidores, trocando rápido as informações, buscando os talentos para tentar acelerar a IA o máximo possível. Isso tudo aí provocou um rearranjo da cidade, né? Os bairros que tem os bilionários, Sam Altman, David Sacks, os outros bairros que tem vários prédios históricos que foram transformados em clubes sociais, em pontos de encontro dessa elite tech, e uns lugares onde ficaram da velha guarda das redes sociais, como o South Park, o Dog Patch, que agora está sendo reocupado por essa nova geração de fundadores. Então, isso aí consolida São Francisco nesse laboratório social de IA, nesse ecossistema que vai misturando a vida pessoal com o trabalho, vai acelerando os ciclos de inovação, e as pessoas vão não só testando as tecnologias, como vão testando esse novo formato de viver, de empreender, com as tecnologias já implementadas, como já é bem comum em São Francisco, né? Tem muita coisa rodando lá que você só vê em São Francisco porque as empresas são de lá. Por exemplo, os carros autônomos começaram a circular para São Francisco, agora estão em mais cidades, mas aqui no Brasil eu ainda acho que falta muito. Eu sempre falo, eu quero ver um carro autônomo dirigir no Rio. Me liga aí se ele vier, me avisa. Eu que não entro nesse táxi. A cultura fica tão extrema, né? A corrida tá tão acelerada que a Business Insider contou a história de um fundador de uma empresa chamada Pilgrim, que faz um curativo hemostático, que é um curativo que vira um gel quando entra em contato com a pele para selar a ferida, e ele faz a coagulação acontecer mais rápido e ajuda na cicatrização e interrompe o sangramento. Isso aí com vistas de uso militar mesmo. O fundador, o Jake Adler, fez um vídeo em que ele cortou as duas pernas. Esse era o pitch que ele fez para vender a empresa. Ele cortou as próprias pernas. Em uma ele usou o patch, na outra ele não usou. Uma parou de sangrar, a outra logicamente não parou. Esse vídeo viralizou no meio dos investidores e assim ele conseguiu levantar 4 milhões e 300 mil dólares com alguns investidores, entre eles o fundo do Peter Thiel, que é tido como uma das pessoas mais polêmicas do Vale do Silício, um dos investidores mais problemáticos, vamos dizer, com as suas visões aceleracionistas e coisas bem controversas que ele costuma defender. Se, ao contrário de acelerar as coisas a esse ponto de cortar a própria perna para levantar investimento, você quiser um pouquinho de sossego, tem uma notícia boa vinda do Reino Unido, em que eles estão tentando cuidar do uso de celular por crianças. Uma iniciativa da EE, do BT Group, tem a ver com os cartões que você usa, o chip para o celular, que vai ter um plano por faixa etária. Então, vai ter um chip para criança e adolescente que bloqueia site, bloqueia app, bloqueia o limite de dados, a velocidade, tudo para tentar ajustar o uso das crianças e adolescentes do celular. Funciona bem e vai numa direção que eu venho falando de a gente ter um hardware específico para crianças, ou pelo menos um software, né? Um sistema operacional voltado para crianças. No caso aqui é um chip, e o chip pode ser facilmente burlado ao você se conectar por um Wi-Fi, porque você não precisa mais daquele chip e você vai conseguir rodar tudo que você quer e navegar por onde quiser. Mas pelo menos na rua, onde não tiver Wi-Fi, fica um pouco mais controlado esse uso do celular. Mas como eu disse, eu acredito que a gente vai chegar num momento que a gente vai ter sistemas operacionais para crianças e adolescentes. Você vai dar um celular para o seu filho ou para sua filha, você vai determinar que aquele celular é para uma criança ou para um adolescente, e ele vai rodar um sistema operacional feito para criança que não vai dar acesso a essa quantidade de coisas de adultos, para evitar o que eu falei lá no início do programa, que foi denunciado pelo Felca, que é o que a gente acaba vendo acontecer muito na internet, justamente por ser esse mar aberto onde entra todo mundo, adulto, velho e criança, com acesso às mesmas coisas. Isso é uma coisa que eu acho que vai envelhecer muito mal, e no futuro a gente vai olhar para trás e ver esse momento em que a internet era acessível dessa forma, até por crianças, com uma certa surpresa, mas eu também acho que a gente vai sentir saudade, vai lamentar a falta de acesso a uma internet aberta que a gente ainda tem quando tudo virar um jardim fechado só para quem pode pagar. Tomara que demore para esse dia chegar.
E agora é hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. The true breakthrough will come not when we create an artificial intelligence that can think, but one that can feel. Essa dica eu enviei no sábado no grupo de WhatsApp dos assinantes do Resumido, então se você ainda não é assinante, seja um assinante para receber dicas assim em primeira mão, que é uma série lançada em 2022 que agora virou cult entre os executivos e os engenheiros de inteligência artificial. Pantheon, que se escreve Pantheon, é uma animação baseada em contos de Ken Liu e imagina um mundo em que as mentes humanas são digitalizadas e carregadas para a nuvem, o que dá início a uma corrida global pela superinteligência com boas doses de utopia e de pesadelo. O Sam Altman, CEO da OpenAI, andou recomendando a série por conta dos dilemas éticos e as reflexões sobre o que significa ser humano sem um corpo físico. Pantheon é quase um manual imaginário de futuros possíveis e está disponível na Netflix. Eu não fui um bom menino. Semana passada fui conferir a estreia da temporada de O Céu da Língua, do Gregório do Vivier, em cartaz no Teatro Casa Grande aqui no Rio. É um monólogo que mistura humor, poesia, pra cutucar e celebrar a língua portuguesa. No palco, o Gregório alterna versos de Camões, de Oswald, de Caetano, com reflexões bem viajantes sobre ortografia, sobre palavras esquecidas, expressões que mudam de sentido e até o charme sonoro de certos palavrões. É como se fosse um stand-up literário. Além de rir muito, você vai sair bem orgulhoso de falar português. Eu vou assistir de novo, vou levar meu filho, porque eu me diverti demais, recomendo muito. O músico Bruno Berli resolveu ir na contramão do streaming e vai lançar o seu próximo disco em formato físico, num dispositivo físico mesmo, como se fosse um iPod descartável, com tiragem limitada a 300 unidades e que está sendo vendido diretamente pelo artista por R$120. É claro que os R$36 mil possíveis de arrecadar com a venda das 300 unidades não é o suficiente para financiar o ciclo do disco, que vai muito além da gravação, mas a proposta é criar uma nova forma de ouvir música fora do telefone, sem as métricas de mercado, sem a pressão das plataformas, e isso aí se encaixa com um movimento muito maior, que vê um crescimento da busca por mídias físicas por conta das limitações e as incertezas do streaming. Além de você não saber quando um disco pode sair de catálogo e você não tem um encarte para ficar folheando enquanto você escuta, para muitos ouvintes, para colecionadores, ter o objeto em mãos é uma forma de escapar dessa lógica das plataformas e privilegiar os artistas. Eu postei no Instagram do Resumido, @resumido.podcast, o vídeo com os CDs da minha coleção de hip hop que meu filho pegou para ele, porque ele achou demais ter os discos em mãos, do Fugees, do Nas, do Rage Against the Machine, que eu guardei durante anos e anos. É muito legal ver que ele esteja querendo. E é muito importante mesmo você botar a mão no disco ali, ouvir o disco viajando, sem ficar olhando para uma tela. Nesse episódio você ficou sabendo que algoritmos facilitam a exploração de crianças online, que o GPT-5 causou revolta e frustração entre os usuários que preferiram versões anteriores, que trabalhar nas Big Techs deixou de ser um emprego dos sonhos e virou um ambiente de pressão e cortes, que um fundador cortou a própria perna para demonstrar o seu produto, que Illinois se tornou o primeiro estado a proibir terapia com IA e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de assinar o Resumido, temos pouco tempo. Resumido.cc/assinatura, você também pode recomendar para mais gente. E trazer mais assinantes, inclusive. É muito importante, isso aí ajuda demais. Então não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E se você quiser mostrar pra mim que você escutou esse episódio até aqui, comenta lá no Spotify a palavra secreta da semana, que é blá blá blá. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.